Boa tarde a todos. Certo? Bom, eu sou José Yoshihiro. Primeiramente, agradecer ao evento, né, a organização do evento, ter aprovado a nossa ideia e agradecer a vocês por terem aprovado também, né, por isso que estão aqui. Espero que o tempo que vocês empreendam aqui seja valioso para vocês. Bom, pessoal, nossa conversa é o seguinte: Go. Go contra ou a favor, né? Quis fazer um trocadilho com a pronúncia da palavra Go aí. Já vale a pena investir nessa linguagem? Só para deixar claro, não é um tutorial aqui, eu não vou ensinar a linguagem e tampouco vou fazer o papel de advogado. A pergunta aí é realmente o que vai refletir a ideia da palestra. Fazer uma reflexão crítica se já vale a pena ou não investir nessa linguagem. Eu tentei coletar vários dados bem atuais, alguns não são atuais porque não existem mais recentes, mas vários dados atuais, e vamos ao final fazer uma pequena demonstração aí da linguagem, ok? Então essa é a nossa agenda rapidinho aí, ó. Eu vou falar de algumas premiações interessantes que a linguagem já recebeu, algumas premiações pertinentes, vários dados estatísticos que eu coletei, algumas informações sobre projetos que já rolam, benchmarks, coisa e tal. E no final, sobrar um tempinho, a gente faz uma codificaçãozinha rapidinho. Lembrando, não é um tutorial, não é uma aula de Go, só para vocês terem, para quem nunca viu, ou viu assim bem por alto e tal, beleza? Bom, me apresentar rapidinho aqui, né? Quem quiser fazer uma pergunta, falar comigo depois, todo mundo me chama de Yoshi, ok? Que é a primeira parte do meu segundo nome, ok? Eu sou professor desde 2003, em nível universitário desde 2010 e desde do início do ano passado dou aula na Faculdade de Tecnologia do Colégio Bandeirante, lá de São Paulo, uma faculdade nova do Colégio Bandeirante, que é a Banditec, ok? E trabalho como líder técnico, arquiteto de sistema numa startup lá de São Paulo para sistema de turismo, Que Reservas, ok? Trabalho lá, não sou sócio, né? Na Que Reservas, ok? Aí, como eu gosto muito de falar, de vez em quando eu submeto umas palestras para alguns eventos e algumas são aprovadas aí, ok? Bom, rapidinho, da linguagem Go, se você nunca ouviu falar, estava passando por aí, entrou, a linguagem Go foi criada em 2009 e foi criada e mantida pela própria Google, daí o nome Go, ok? Ela é compilada, ou seja, ela não é que nem o Java, por exemplo, que já era um pseudocódigo, coisa de uma máquina virtual, não, ela é compilada. Então eu vou até demonstrar para vocês que ela gera realmente um executável para vários sistemas operacionais, né? Quanto ao paradigma, ela não é orientada a objeto, ela é imperativa, estruturada, ela é fortemente tipada, mas tem a tipagem estática. Inclusive tem muita gente que confunde esses dois conceitos, né? Ela é fortemente tipada e tem a tipagem estática, embora tenha um ponto controverso nessa parte de tipagem estática que a gente vai ver na demonstração de código. E ela possui um garbage collector parecido com o do Java lá. Okay? E ela é uma linguagem que se chama de uso geral. Ou seja, você pode acessar banco de dados, criar sistema web, sistema mobile, enfim, né, de uso geral. Diferente, por exemplo, da linguagem R, que é muito mais direcionada para estatística, mineração de dados, essas coisas. Ok, pessoal? Tá bom o volume? Estão conseguindo ouvir bem, todo mundo? Bom, a linguagem Go, apesar de bem novinha, de 2009, ela já tem alguns prêmios interessantes, ok? No ranking lá da TIOB, não sei como é que pronunciar. Pessoal, rapidinho, se eu cometer alguma gafe na pronúncia de inglês, desculpa, é que eu estudei no mesmo lugar que o Joel Santana em inglês, então pode ser que algum momento eu não pronuncie. E ainda com relação à pronúncia, né, já deve ter percebido pelo sotaque, eu não sou carioca, que a maioria pensa, sou paraense, tá? Então qualquer coisa aí. Esse ranking da TIOB, ou TIOB, todo ano ela faz uma análise lá deles lá e elege uma linguagem do ano, né? Então, em 2010, eles elegeram como linguagem do ano a Go. Ou seja, a Go, com menos de um ano de existência, já foi, né, ranqueada como linguagem do ano nessa empresa aí, que faz aquele ranking, aquela lista de linguagens mais populares. Para quem não conhece, essa TIOB, ela periodicamente atualiza um ranking de linguagens mais usadas no mundo. Tem gente que concorda, discorda dos critérios dele, mas enfim, é um ranking que tem, né, os seus critérios lá. Mas a Go, apesar de ter sido a linguagem do ano, até hoje ela não está nem no ranking dos 50, que até os 50 a TIOB dá a posição certinho, até o 50. Do 51 até o centésimo ela não dá mais a posição. A Go está lá entre o 51 e o centésimo, ok?
Tá em 0,000 não sei quantos por cento de uso dentro dos programadores, segundo os critérios deles aí, ok? Então, ao mesmo tempo que isso é um número positivo, é um número negativo, segundo o ranking periódico deles, apesar dessa premiação. Bom, a InfoWorld tem duas premiações. Tem essa BOICE, né, que é Best Open Source Software. Em 2010, ela premiou na categoria ali, ó, Best Open Source Application Development Software, a linguagem Go. Okay? Tá aqui o que saiu no blog da Go, né? E se você jogar na Google lá esse prêmio 2010, na lista dessa categoria está a linguagem Go. Então a InfoWorld, que é uma publicação bem influente em nível internacional, também em 2010 deu essa premiação aí para a linguagem Go. Em 2015, a mesma InfoWorld, que ela tem duas premiações, ela tem Technology of the Year Awards, né? Que não é um vencedor, ele dá uma listagem, né, de tecnologias que a cada ano eles julgam que teve algum destaque positivo. Então, a mais recente, aí, ó, de 2015, bem recente, a linguagem Go estava entre os vencedores. Lembrando que aí não é um vencedor, eles dão uma listagem de várias tecnologias. Pode ser linguagem de programação, pode ser um produto, às vezes é um smartphone que está lá na lista, enfim. Ok? Então, na mais recente, de 2015, já está a linguagem Go. Tem um screenshot aí de um código, certo? Que gera aquele gráfico ali. Então, se você procurar também no Google, vai ver que estará na lista lá da InfoWorld, esse prêmio bem relevante e bem recente. Okay? A TouchWorks, né? Não sei se pronuncia assim, ela tem o famoso radar dela, né? Não sei se alguém acompanha, os mais jovens aí que estão entrando agora na área. É interessante acompanhar esse radar, que muita gente dá mais valor a esse radar do que aquela lista da TIOB, né? Da TIOB, né? Muita gente considera esse aqui mais valioso, né? Que eles criam um radar, que são as tecnologias que eles vão botando lá, ó, Hold, Access, Trial e Adopt, né? Eles vão dizer, olha, tal tecnologia, aí vai do Trial até no Adopt, né? A linguagem Go, veja só, ela já está no Adopt, aí tem um histórico aí que vai aparecer aí, desde julho do ano passado, se não me engano. Veja que outras mais antigas, como AngularJS, ainda está no trial deles lá. O Angular é mais antigo, né? Olha, entrou no trial em janeiro de 2014 e já no meio do ano já considera o Adobe e se manteve. Porque às vezes eles usam um tempinho e volta, né? Algumas tecnologias voltam. Aí esse radar OCC em janeiro ainda estava como Adopt, se manteve desde julho do ano passado. Então é um dado relevante aí também, que eles estudam muito, eles fazem várias validações das tecnologias, das linguagens, dos frameworks, para ver se eles usam ou não, aí eles vão migrando as tecnologias nesse radar aí, ok? Bom, doravante, todos os números que eu mostrar, tenho ciência que eles foram coletados entre os dias 1 e 5 de julho, certo? Foi os dias que eu tirei para aprender essa linguagem para dar palestra aqui para vocês. Não, estou brincando. Nesses dias eu coletei esses dados para que fossem bem recentes, né? São as datas. Para não ter que ficar botando a data em cada slide, só um lá que tem uma data, mas tem um porquê. Para não ter que estar botando a data em cada slide, todos os dados foram coletados entre 1 e 5 de julho. Ok? Bom, sabe o GitHub, né? Que acho que vários aqui usam, né? GitHub. Se você acessar o site do GitHub, ele te dá uma estatística geral das linguagens de programação nos repositórios. Para quem não conhecia, ó, isso é uma estatística só do GitHub. Só do GitHub. É interessante essa estatística, pessoal, porque muita gente duvida um pouco daquela da TIOB, da TouchWorks, porque diz assim, aquela da TIOB, da TIOB, ela verifica a máquina de busca, não sei o quê. E, por exemplo, a palavra Go pode ser qualquer coisa, não necessariamente a linguagem Go. É meio complicado, né? Certo? É diferente de PHP ou Objective-C, sei lá. São palavras que jogam no Google, dificilmente vai jogar outra coisa que não é aquilo que você queria. Mas Go, Play, Framework, por exemplo, Play é uma palavra super comum. Então, no caso dessa estatística do GitHub, ele pega efetivamente pelas linguagens de programação lá, aí sim é bem mais assertivo nesse sentido de realmente a estatística da linguagem lá.
né? Porque quem mexe com Git sabe que você escolhe a linguagem prioritária, né, do projeto, mesmo que use várias, né? Você escolhe a linguagem primária lá do seu projeto. Então, baseado nisso, tem essa estatística aí que foi coletada também entre o dia 1 e o dia 5, ok? A Go, ó, já está bem colocada ali, ó. Está na frente, ó, de linguagem bem antiga, por exemplo, a Perl, que é bem antiga, o CoffeeScript, certo? Embora esteja em números absolutos de repositórios ativos, bem atrás de outras mais consagradas ali, ó, né, que é o mainstream da vida, né? JavaScript, Java, Python, CSS, ó, ok? JavaScript, CSS, vai lá e são transversais, mas... Agora, o que é que eu fiz? Eu confrontei a Go com essas mais consagradas, com as que estão lá no top 3. Vamos ver o que aconteceu. Confrontei com JavaScript, que é até um confronto desonesto, até que o JavaScript é transversal, né? Você pode usar o JavaScript no front-end com várias outras no back-end. Apesar da enorme vantagem do número de repositórios ativos, olha só aqui, ó, quase empatou, ficou bem embaixo aqui, ó, de novos forks aqui, ó. Isso é um dado bem relevante, considerando a idade do JavaScript, né? Ficou bem perto aqui também o número de issues aberta. Ah, Yoshi, se tem bem menos projeto, o número de issue é parecido, quer dizer que dá muito bug em projetos Go? Não é isso, né? Lembrando que issue não necessariamente é bug, pode ser nova funcionalidade, melhoria de funcionalidade. Não quer dizer que é mais bugado, que é tão bugada quanto o JavaScript, ok? New Watchers, aquelas pessoas que marcam para acompanhar o que rola num projeto. Olha só, isso aqui é bem relevante. Está bem próximo já do JavaScript. Está numa mesma ordem de grandeza aqui, ó. Isso é um dado que eu considerei bem relevante também. Comparei a Go com Java. Olha só, New Forks. Go já até passou do Java. Já até passou aqui. Issues, também, mesma ordem de grandeza, quase empatado. No olhômetro, ó, dá para ver que está quase empatado. Aqui, empate técnico, né? New Watches, a Go já ganhou de goleada do Java. Aqui, pessoas que pedem para acompanhar o que rola no projeto lá no GitHub. Ó, dado bem relevante. Confrontando com Java, hein, que na maioria da lista de linguagem popular está em primeiro ou segundo. Comparando com Python, ou Python, não sei como é que você gosta de falar aí. Também aqui, ó, New Forks passou e muito já, ó, do Python. Passou e muito, ó. Ok? Open Issues, parecido, empate técnico. New Watchers também ganhou, ó, de lavagem, de goleada também. Muita gente se interessando. Esses primeiros aqui, digamos, é o trabalho, é o estado da arte, como está. E esses daqui revelam mais tendências, imagino eu. Acredito, na minha análise aqui qualitativa, esses aqui revelam mais a tendência, o crescimento. Né? Quem quiser ver os números bem atualizados e confrontar qualquer outro, é só acessar esse GitHub lá, ok? Bom, o Stack Overflow, que nunca ninguém aqui, eu tenho certeza que pesquisou uma resposta lá para um problema, né, no Stack Overflow, né? Não conhece, né? Nunca ninguém, né? Tem aqueles memes que circulam na rede social, né? O cara agradecendo, obrigado, Wikipedia, Google, Stack Overflow, né? O cara no discurso de formatura, né? Agradecendo, e não agradeceu o professor, agradeceu o Stack Overflow. Bom, para quem não sabe, no Stack Overflow, quando uma tecnologia, uma linguagem, uma ferramenta passa a ter muitas perguntas, eles criam uma label, eles diferenciam, eles criam uma categoria, uma label para aquilo lá. E a linguagem Go já tem até o mascotezinho lá deles lá, que é o Gopher, né? Já tem, assim como as linguagens mais consagradas aí, ó. Aquelas que estavam lá no top lá dos outros rankings. Número de perguntas da Go, quase 10.400. Agora olha só dos outros. Java, quase 900.000. Python, quase 450.000. E Ruby, quase 140.000. Mas, além do número de perguntas, você pode ver lá só as não respondidas. Né? Aqui é esse NR, aqui as não respondidas. Da Go, eu arredondei todas essas porcentagens, tá? Cerca de 9% apenas não são respondidas. Isso aqui não é o número das respondidas, é o número das não respondidas, das sem resposta. Ou seja, aproximadamente, né, 91% aqui respondidas. Uma porcentagem bem menor do que das outras. Claro que, obviamente, se for aumentando muito, a tendência é também aumentar o número das não respondidas. Porque vai muita pergunta boba ou muita pergunta repetida acaba, né,
interferindo, ok? Certo? Mas eu considero que pela idade da Gol, esse número de perguntas é um número bem relevante. É um número bem relevante. Ou se você não acha, o número está aí, é só a minha opinião, tá? Como eu falei no início da palestra, para quem chegou depois, a palestra não é para defender, não é uma palestra de evangelista de linguagem Go, é para sair daqui com uma opinião crítica dos prós e contras, ok, da linguagem, tá? Bom, fui no site Indeed, como queira. Para quem não sabe, é o maior agregador de vagas de emprego do mundo, né? Até onde eu sei é o maior. Ele agrega de todos os sites que não tem sistema anti-robô e lista lá. Então você joga lá, programador PHP, programador Python, diz o local e ele lista. E você inclusive pode cadastrar seu e-mail para não ter que estar pesquisando. Ele vai uma vez por semana, uma vez por dia, conforme você configura, já manda a vaga de emprego para você. Por exemplo, aqui no Brasil, o único site que eu tenho conhecimento que ele não consegue mapear é o APinfo. Só o APinfo, né, infelizmente. Então, você joga lá as palavras-chave e ele te dá, tem um Indeed Trend, Job Trends. Então, ele te diz, mais ou menos pelo nome pela palavra-chave, o número de vagas. Então, você pode confrontar, parecido com o Google Trends lá. Então, eu confrontei o Golang com Java. Ah, por que eu botei Golang? Porque quando eu botava Go, só Go, o Go aparecia de lavagem, porque Go pode ser qualquer coisa, né? Quando eu botava Golanguage, também distorcia o número. E o Golanguage, ele pegava desde lá de 2006, o que é impossível, visto que a linguagem é de 2009. Então, eu vi que o termo que o Indeed mais atribui corretamente à linguagem Go é o Golang, ok? Bom, como vocês podem ver, está uma sonora goleada aqui do Java com relação ao Golang. Observe lá no eixo Y, né? Observe aqui, depois vocês vão confrontar com os outros para você ver que não dá para ter noção da diferença. O Go, laranjinha, nem saiu quase lá do eixo X, ok? Enquanto o Java chegou lá na ordem de 13, que é uma porcentagem lá, ó, certo? Isso são números absolutos de vagas de emprego anunciadas que ele achou. Esse aqui é o crescimento do número de vagas no decorrer do tempo. É o crescimento ou decrescimento do número de vagas, ok? Olha só, né? Ó, mais ou menos aqui tem uma distorção no início, porque na verdade tem que considerar de 2009 em diante, né? Ó, mas nem tem antes, ó, ele meio que sabia que era da Golang. E segundo o Indeed, hoje o crescimento está quase semelhante da linguagem Java para a linguagem Go. Crescimento de vagas de emprego. Comparei agora com Python. Lembra que o Java lá estava no 2, 3 lá no Y? Olha o Python, 0.6, metade praticamente. Aliás, bem menos da metade, né, da primeira casinha aqui do Java, que era 1 aqui. E olha só, mesmo assim o Go, ou seja, ainda está fraquíssimo em número de empregos. Pelo menos nos sites que o Indeed consegue capturar de maneira automática. Então, ainda está bem fraco, ó, o número de vagas, bem fraco. Mesmo aqui numa proporção bem menor, que é o Python aqui é bem menos que o Java, ok? Comparando o crescimento dos dois, também não empolga muito, ó. Python continuou crescendo muito, ó, porcentagem de crescimento de vagas anunciadas, ó. Agora confronto aqui com o Go, ainda está muito baixo, ok? Está muito aquém do Python, por exemplo. Bom, comparei com PHP também. Tive a curiosidade de comparar com PHP. Ordem de grandeza também nem se compara em números absolutos. O Go lá quase não aparece. Crescimento também muito superior do PHP. Ou seja, segundo o Indeed, né, que é um já que agrega vários sites, em termos de empregabilidade, isso aqui é internacional, é nível mundo, tá? Esse Job Trends dele, não é só Brasil, nem só Estados Unidos. Nem tem como nesse Job Trends escolher só por país, é o geral dele. Então, parece que, em termos de empregos, ainda está bem fraco para a linguagem Go, certo? Ou seja, se você for lá abrir um curso técnico de linguagem Go, existe a forte chance de passar anos sem fechar a turma, se continuar nessa passada que tá, ok? Bom, tem um site que é o Golang Projects, né? A ideia dele é qualquer um entrar lá e anunciar vagas de emprego só para a linguagem Go. Ou que tenham projetos que usem outras linguagens e a linguagem Go, certo? A ideia são projetos que usem Go como linguagem periférica ou linguagem principal.
Dia 4/7 tinha 240 vagas. Já pensou se seu filho adolescente, quem tem filho adolescente, diz assim, pai, eu vou fazer vestibular para o curso tal. Por quê? Eu descobri que tem 240 vagas no mundo todo para esse emprego. Aí você vai dar força para ele e vai dizer, é melhor você repensar isso daí. Né? É claro que eu não sei se isso reflete, porque eu não sei qual é a abrangência desse site, se ele é muito conhecido, se muita gente não anuncia. Fato é que ele existe, é o único que eu achei que o fator principal dele é a linguagem Go, e o número dele era esse daí, 240 redondo. Okay? Que eu considero, né, considerando que ele seja um site bem conhecido, se ele for um site bem conhecido, eu considero um número bem fraco para nível mundial. Que outro emprego vocês conhecem que tem 240 vagas hoje no mundo todo aberto? Acho que bem pouquinho, né? Talvez aquele pessoal que mexe com tubarão, com cobra, talvez, né? Bom, tá. Livros. Quantos livros vocês acham que tem na Amazon sobre Go? Quantos livros vocês acham que tem? Dá 10 segundinhos aqui. É interessante saber, né? Quantos livros vocês acham que tem? 10? Tem 10 segundinhos aí para você. 2? Da linguagem Go mesmo, não é qualquer livro que tem a palavra Go lá na Amazon, né? Senão. 13 livros. Que efetivamente são sobre a linguagem Go, tá? Não joguei lá Go, vi o número de resultado, não foi isso, tá, pessoal? Eu olhei lá se era da linguagem Go mesmo. E tem um livro de um autor nacional, já existe um, da Casa do Código, né? Casa do Código é um caso que as pessoas ou amam ou odeiam, né? 880, os livros de lá, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, o fato é que já existe um autor nacional que escreveu sobre a linguagem Go, ok? Então, na Amazon já existem 13 livros, né? Alguns são só sobre a linguagem, assim, de maneira geral, tipo, né? Pega na tua mão e te ensina desde o início. E alguns já são até coisas avançadas de otimização ou aplicações específicas em Go. Então, supondo que já estivesse bem mais madura no mercado, que vocês viram que parece que não está, se você tem uma faculdade, quisesse adquirir livro para sua biblioteca, já teriam uma boa quantidade de opções aí. Ok? Outro número interessante que eu achei bom de mostrar para vocês é as pessoas que se reúnem para falar do Go. Porque veja, hoje em dia o tempo, conforme a nossa sociedade foi se transformando no que ela está hoje, o tempo está cada vez mais valioso. Aquela frase, tempo é dinheiro, nunca foi tão verdadeira. E antes ela era para empresários, né? Mais para empresários. Hoje é para todo mundo praticamente. Então você conseguir convencer um grupo de pessoas a dispor seu tempo para ir para um evento é porque elas têm que estar muito curiosas ou muito convictas sobre aquilo. E este ano, só em 2015, tá? Eventos que já ocorreram, que estão acontecendo ou que vão acontecer. Já houve lá na Bélgica, né? Já ouvi gente falando da Alemanha ali, não é, viu, pessoal? Você que está com trauma, né, de um ano atrás, mas é a bandeira da Bélgica, né? Bruxelas é na Bélgica. Aquele Gofer Gala foi eu botei o planetinha porque foi um hackathon, uma maratona hacker só da linguagem Go. Foi em várias cidades do mundo todo, de vários continentes. Tinha praticamente todos os continentes, por isso que eu botei o planetinha lá. Teve a conferência lá em Londres, na Inglaterra. Né? Teve também em Bangalore, Bangalore, na Índia. Okay? Já teve no Japão. Está acontecendo agora em Denver. Né? E vai acontecer em Paris, a .go. Quantos tem aí? Ó? 7 eventos neste ano. Certo? Ou seja, mais de um a cada 2 meses, entendeu? Basicamente, os principais continentes estão aí. Você não está, acho que América do Sul e África aí, né? E Oceania. Né? E o que já rola em Go? Agora vamos ver alguns cases, né? Vamos falar alguns cases interessantes de Go. Alguém aqui já usa o Docker? Alguém aqui usa o Docker? Né? Docker, que é ele é muito mais que um sistema de integração contínua, né? Dá para fazer muitas coisas. Inclusive tem até alguma distribuição de Linux que já vem com ele por padrão, salvo engano, não é isso? Okay? O Docker é um sistema bem robusto, já consolidado, apesar de recente. E se você for no repositório dele, no GitHub, adivinha só. Para quem não sabia, olha, a linguagem principal usada em todos os componentes dele é a Go. Muita gente não sabe disso. Ok? Plug DJ. Né? Alguém aqui já usa isso daí como se fosse uma rede social só para ouvir música. Se fosse
fosse um Instagram de música, mais ou menos. Né? Ele usava Python. E aí, ó, no blog deles divulgaram ali, ó, que migraram de Python para Go. Certo? Numa parte que não era nada importante, é stream de música deles, tá? Mudaram uma parte nada importante, só na parte de WebSocket lá, tá bom? Lembrando que é um site de stream de música, ou seja, foi uma parte bem relevante até, né, do sistema deles. Ó, trocaram de Python, extremamente consolidada e antiga, para Go. Okay? Isso no blog oficial deles. E aí eu não vi nenhuma outra referência, se deu certo, se não deu, se mudaram de novo depois de Go para C, sei lá. Não vi. A mais recente que tem lá no blog deles é essa daí. Ok? E esse daí que não tinha imagem para capturar, porque é só um domínio, dl.google.com. Se esse aqui eu perguntasse, eu já escrevi ali o que é. Se eu perguntar quem acessou esse endereço hoje, talvez ninguém levantasse a mão. Mas, na verdade, é quase impossível você não acessar esse endereço centenas ou milhares de vezes por dia. Esse endereço ele é só o servidor de download da Google. Ou seja, imagens, CSS, JavaScript, basicamente qualquer coisa estática que você baixa de qualquer produto da Google, vem nesse domínio aqui. Se você abrir seu analisador de requisição favorito, o Chrome Developer Tools, o Firebug, e ver lá a parte de requisição HTTP, acesse qualquer site da Google e veja lá quantas coisas vem nesse domínio dlgoogle.com. Você vai ficar assustado, certo? Então, possivelmente, esse é o domínio mais usado do mundo atualmente, em termos de domínio, via acesso HTTP, ok? E aí, no evento em 2013, foi falado qual foi o procedimento, que era C++, hein? Aí eles tinham que fazer várias conversões, várias coisas, e aí foi trocado e anunciado em 2013 que ele, agora a parte de back-end dele é em Go. Okay? Eu acho aí bem relevante essa informação. Hein? E o Dropbox? Quem aqui usa o Dropbox? Né? Ou já usou? Né? Dropbox anunciou lá no blog deles, 1º de julho do ano passado, um ano mais ou menos aí, ó. Eles disseram que há um ano, em 2013, eles mudaram o sistema de RH, o sistema de padaria deles não, mudaram, ó, aqui, ó, os back-end de performance crítica, dá para ver aqui? De Python para Go. Mais um que mudou de Python para Go, né? O pessoal da Python deve estar meio ciúminho, eu acho até, né? E, ó, com sucesso aqui. Tem outros detalhes aqui no minutinho de código, houve sucesso. Ok? Eu achei interessante destacar qual é a parte, pessoal, porque tem uns slides aí que tem um miguezinho, né? Principalmente para estudantes, assim, quando está aprendendo, está no início de faculdade. Tá o banco de dados. Ele é bem utilizado? Ele vai no Google e joga, né? Ali acha uns slides, lá no slide share, que diz assim, olha, este banco de dados é usado na NASA. Aí, cara, é usado na NASA. Aí ele vai ver a padaria lá da NASA que tem um sisteminha que usa o banco de dados. Não era uma mentira, mas era uma verdade, entendeu? Então, como eu estou falando aqui no caso da Go, eles migraram ali a parte de performance crítica. Não foi o sistema de da padaria lá que tem no escritório da Dropbox. Que é muito comum isso daí, tá, pessoal? Tal linguagem, qual banco de dados é usado na NASA, é usado não sei aonde, né? Em Cambridge. Vai ver a padaria lá dos caras, lá, o sistema de RH dos caras que usa aquilo. Não é o core do negócio. Diferente do Dropbox aqui, ok? E faz pouco tempo. Ó. Começaram a fazer em 2013. Beleza? Já existem até frameworks web, né, para criar aplicações clássicas ou APIs, ok? REST. Eu consegui achar isso daqui, o Beagle, Revel, GoRail, Gin, WebGo e o Gorilla. Sendo que esse aqui, na verdade, não é um framework, ele é um toolkit para abstrair algumas coisas de HTTP. Para quem mexe com Node.js, é como se fosse o Express, mais ou menos, em Go. Como se fosse o Express lá, ok? Se bem, com relação aos frameworks, não é preciso você usar nenhum framework para programar para a internet em Go, que ele já vem nativamente várias bibliotecas que lhe permite criar um back-end lá para responder e criar conteúdo dinâmico, ok? Não precisaria de framework, eles aí só para abstrair algumas partes para você, ok? Bom, e aí? E com relação à velocidade? É uma linguagem rápida, lenta, como é? Eu procurei alguns benchmarks. Eu sei que isso é polêmico, né? Sempre tem gente que diz, o cara puxou sardinha para uma linguagem para outra.
Eu tentei procurar alguns benchmarks bem parciais. Eu achei esse daqui, o Computer Language Benchmark Games. Se você jogar no Google, é o seguinte, o cara pega várias estruturas de dado clássicas, sabe estrutura de dado? Bobosorte, pilha, filha, não sei o quê. Eu sou meio traumatizado para falar isso, porque eu dou aula da disciplina, reprova 30%, mas enfim. Então, eles pegam algumas estruturas de dados e rodam alguns algoritmos de busca, ordenação, essas coisas todas. E eles fazem medida de 3 unidades. O tempo que levou, cada barrinha dessa é um algoritmo que foi executado. O consumo de memória e o número de linhas de código necessário. Esse benchmark ele só tem uma limitação, que ele roda tudo no Debian, no Linux Debian. Debian Linux, como que é. Só que aí quando você acessa lá, ele permite escolher qual arquitetura, 64 bits, 32, quad-core, 2-core e 1-core, interessante. Embora os números não variem muito. Né? Eu botei 4 núcleos 64 bits, todos os testes aqui, ok? Então, se você jogar na Google aqui, e aqui está a data do teste. Por exemplo, esse aqui foi feito em 25 de junho. Não foi a data que eu fui lá consultar, é a data que foi feito o teste a última vez, essa aqui. Tá? Por exemplo, essa aqui, 25 de junho. Por exemplo, eu comparei Go com Java. Você pede para comparar 2 linguagens lá e dá OK, ele mostra esse gráfico. Com relação ao tempo de execução, a Go foi mais rápida aqui na maioria. Ó. Mais para baixo aqui foi mais rápido. Ó. Mas foi mais lenta em algumas lá. Só que nas que ela foi mais lenta, a ordem de grandeza aí foi bem maior, quase 3 vezes mais lenta. O consumo de memória ou foi igual ou foi inferior. Em nenhum caso perdeu para o Java em consumo de memória. E número de linha de código sempre menor que o Java, com exceção dessa última aqui. Comparei com PHP. Nossa, com relação ao tempo, deu uma lavagem, uma goleada. Na ordem de 30 vezes, 50 vezes mais rápido que o PHP. Os algoritmos que eles usam lá. Tem lá o código que eles usaram para você ver se está parcial ou não, ok? Com relação ao uso de memória, só no último teste que o PHP usou menos memória. Com relação a linhas de código, aí o PHP saiu melhor. Teve menos linha de código, né? O Go só teve menos linha de código em 3 ali. Comparei com Python. Também, em termos de desempenho, segundo os testes dele, foi muito discrepante. Ó. Mais de entre 30 e 50 vezes mais rápido em alguns. Ó. Só nos 2 últimos aqui, que ficou um pouco mais lento. Na verdade, esse último do Go sempre perde, a pereba, é o ponto fraco, né? É o ponto fraco aí, esse último que sempre perde. Em termos de memória, perdeu em 2. E linhas de código, Python, com exceção de 1, teve menos linha de código que a Go. Ou seja, deu para perceber que fora o Java, que é extremamente verboso, o Go também não é da linguagem que você escreve menos código, né? Inclusive, o PHP foi o que deu maior goleada em termos de linha de código. Escreve bem menos linha de código. Tem até uma piada de TI que diz que o PHP é 1 minuto para escrever e 1 semana para debugar o código, né? Porque... Não, mas nada contra, só uma brincadeirinha que existe aí, né? Que escreve menos, mas também para achar o erro é uma brincadeira interna que tem. Brincadeira da área, né? Comparei com Ruby, em termos de desempenho, ó, foi o mais discrepante, chegou a ser quase 100 vezes mais rápido. Alguns testes, ó, muito discrepante. O último, mais uma vez, eu até não lembro qual é esse último aqui, que o Go perdeu em todos nesse último. Consumo de memória, só ganhou em 1, empatou na maioria, perdeu em 1. E linha de código também perdeu na maioria por Ruby, ok? Bom, a própria Google, em 2011, ela tem um artigo, se você jogar na internet, você acha. O que ela fez? Ela pegou uma estrutura de dados bem complexa, uma estrutura lá de ordenação e busca. É só um algoritmo bem complexo, que faz várias coisas, um algoritmo grandão. E testou todas essas plataformas aí, ó, em 2011. E não teve atualização desse artigo desde então, não refizeram um teste, ok? E o C++, né, numa versão lá, que chamaram de OPT, foi o melhor, e aí foram comparando os outros com relação ao C++. No teste da própria Google, interessante, a própria Google fez isso em 2011, o Go foi um dos piores. Ó. O Go padrão aqui, CG, foi 7 vezes mais lento, acho que só não ficou na lanterna por causa desses 2 aqui, né? E mesmo a versão Pro, que era uma versão experimental na época, ficou 5 vezes mais lento, ó, perdeu para a maioria. Então, um teste da própria Google, teste de benchmark de linguagem na própria Google. Lembrando, isso aqui foi uma estrutura de dados com várias operações executadas de uma vez só. Okay? Então, a própria Google fez essa autocrítica aqui na época
Em 2011 não atualizou, já teve várias versões de lá para cá, deu esse resultado aqui. Ok? Esse site Attractive Cows também, o que é que ele faz? Ele faz alguns algoritmos um pouco diferentes do padrão. Por exemplo, ele fez um benchmark, isso aqui é de 2011 também, esses dados são meio antigos, tá? Sudoku, né? Um algoritmo para resolver o Sudoku lá. A Go foi uma das melhores no teste deles, ó, na época lá. Python lá e Ruby ficaram bem lentos realmente. Multiplicação de matrizes. Okay? Multiplicação de matrizes, também o Go se saiu muito bem. Mais uma vez o Python e o Ruby saiu bem aquém. Até o R aqui surpreendeu negativamente, né? Uma linguagem que é para cálculo, para matemática, não se saiu muito bem no algoritmo dele. Lembrando que nesse site aqui, se você acessar, você tem um algoritmo para ver se não foi parcial também o teste do cara lá. Expressões regulares, né? Ó, esse azul e vermelho não tem nada a ver com o Grêmio Internacional, tá, pessoal? Que eu sei que não sei se a maioria aqui é daqui ou não, né? Ó, então, o azul são expressões regulares simples e a vermelha é composta, expressões mais complexas, né? Nesse caso, a Go não se saiu muito bem, ó, ficou lá entre os últimos, ficou lá na zona de rebaixamento, digamos assim, né? Tanto no simples nem tanto, mas na complexa não se saiu muito bem, ok? No teste dessa Attractive Cows aqui. Lembrando que esse teste foi feito em 2011 e não teve atualização desde então. Bom, e para desenvolvimento web? Porque às vezes eu acho o cara valida esses algoritmos simples, mas a gente sabe que uma aplicação completa não é só esse algoritmo, é uma pá de coisa. É conexão com o banco, é latência de rede, é tratamento de erro, não é verdade? Então muita gente confia mais em benchmarks de uma integração completa. Por exemplo, um framework web. Testar todinho, desde a chamada, considerando uma rede local só, né, até a resposta que chegou. Então, muita gente confia mais nesse teste. Porque você não vai fazer um sistema para o cara que é só o algoritmo de bubble sort. Né? Você não vai fazer. Isso é uma mínima parte. Você vai entregar um sistema completo, que faz uma par de coisas e devolve a resposta. Então, para quem não conhece, esse teste aqui é de longe o mais completo. E eu acredito que ele seja bem imparcial também. Essa aqui é Tech Empower. Desde 2009, se não me engano, 2005, eles vêm fazendo vários rounds. Ó. Já está no 10º, olha, diz a data. Eles comparam só 118 frameworks web. A maioria eu nunca nem ouvi falar, não sei nem por onde passa. Né? E eles comparam, olha aqui embaixo, eles comparam 3 perfis de hardware, um Core i7 lá bem avançado, uma instância, se não me engano, tem uma colinha aqui. É um C3 Large da Amazon S2. E esse P, que aqui é um Dell quad-core bem dual também, bem parrudo também. Daqui a pouco vocês vão ver. Ele compara em 3 perfis de hardware cada um desses 6 testes. Ó, desenho de JSON, chamadas simples, múltiplas, atualização de dados, texto simples. Ou seja, eles fazem 18 testes em 118 frameworks. Eles deixam também o código-fonte para você ver se o teste está parcial ou imparcial, tudinho, ok? Então é um teste bem completo. Eles explicam o que é que eles fazem, tabelam todo o resultado, é sensacional isso aqui. Esse site deve ser citado na monografia, TCC de muita gente por aí, com certeza, ok? Então, o melhor desempenho da Go foi um dos testes no JSON com perfil de hardware do Core i7 lá. E o pior desempenho foi um 43º lugar no teste de chamadas múltiplas no perfil de hardware Dell lá. Ele não dá um ranking geral, tá, pessoal? Aquele lá, ele não dá um ranking geral. Ele dá só aqueles rankings por cada um dos 18 testes. E ele não dá uma numeração. Eu tive que ir lá contar literalmente lá e tal. Ele não dá assim, 1, 2, 3, 4. Você que tem que ir, ok? Aí eu fiz uma média. Eu peguei todas as colocações da Go nos 18 testes e fiz uma média. Já que ele não deu, eu fiz uma média. Né? No geral, então, a média dele foi 15º lugar. Na verdade, foi 14, alguma coisa, até rodando aí para mais. Aí, dentre os 118. O pessoal pode confiar, ali tem 118 linhas, viu? Certo? E ali é a 15ª linha, ok? Então, ele ficou mais ou menos lá entre os 13% melhores aí. Então, não posso dizer nem que está entre o top 10, necessariamente, se eu dividir em 10 grupos aí. Segundo os benchmarks aí da Tech Empower. Qualquer um pode entrar nesse site lá, aí você verifica os testes que eles fazem, o que é que fazem aqueles testes lá, ok?
Tá. Qual é o estágio atual da Go? A versão atual é 1.4, que é de dezembro. A maior novidade nela foi a possibilidade de você, em Go, fazer um sistema para Android. Só que ainda está instável. A própria documentação no site diz, é só ainda experimental. Não vá querer abrir uma startup e criar um sistema para Android usando o Go. Ainda não é recomendável realmente, ok? A maior novidade é essa, e essa versão é de dezembro, ok? Bom, se eu quiser codar, Yoshi, qual SO eu posso usar? Em qualquer um desses de usuário comum desktop. Todas as versões do Linux, tem compilador para todas. macOS e Windows, né? E todos têm para 32 e 64 bits. Então, eu acredito que ninguém esteja impossibilitado de programar em Go, ok? E IDEs, eu tabelei aí as IDEs que prometem alguma possibilidade de programação em Go, seja de maneira nativa, seja via plugin. Aí tem algumas que são pagas, né, como o IntelliJ, o Komodo também é pago lá. Então, aí eu tabelei lá as principais funcionalidades. O debugger, para quem não sabe, pessoal novato, debugger é a possibilidade de você executar o código e parar numa linha lá, a execução, e você acompanha como está todas as variáveis naquele momento. Ele dá um push freio de mão, como se fosse um pause no código. Só 3 prometem essa funcionalidade: o Eclipse, o Light IDE e o Zeus. Okay? Coloração, que é muito simples, todos prometem, isso daí não tem. E sugestão de código, praticamente todos prometem. No caso do NetBeans ali, é até mico, né? Para o NetBeans, ele tem um plugin que só colore o código, mas ele não faz mais nada, nem sugere o autocomplete de código, nem nada. Ok? Das 3, o que eu gostei mais, dessas todas, eu não experimentei todas, lógico, mas eu usei um IntelliJ, eu achei sensacional, muito bom mesmo. Só peca por não ter o debug, não tem realmente modo debug para botar um breakpoint lá e parar. Mas fora isso, quem já usou o IntelliJ sabe que é uma ideia realmente sensacional. Inclusive, quase que eu cometo o mico, eu ia demonstrar o código aqui usando o IntelliJ, né? Porque para professor, ele dá uma licença grátis, mas a princípio não é um software livre. Ia ser meio estranho aqui no evento de software livre demonstrar com a ferramenta paga. Aí eu vou mostrar naquele Light IDE ali, ok? Que é o do meio ali. Então tem todas essas opções. Alguns são via plugin, tá? Eclipse, NetBeans, IntelliJ, mas alguns são de maneira nativa. Esse Light IDE, que é o que eu vou mostrar para vocês, ele foi criado para a linguagem Go. É uma ideia que já nasceu com o propósito de atender a linguagem Go. Ok? Mas se você quiser ter uma experiência profissional, IntelliJ, nossa, o autocomplete dele, ele diz tudinho que você pode botar ou não lá, já diz logo antes de executar onde tem erro, bem refactory de código sensacional. Bom, eu vou mostrar alguns exemplos de código rapidamente. Nós já vimos aí várias estatísticas que eu acho que vão ser boas para apoiar vocês, caso alguém esteja pensando em usar essa linguagem, seja em projeto, ou em curso, alguma coisa. Agora eu vou mostrar alguns exemplos de código para vocês, tá bom? Oi. Bom, como a maioria das linguagens de... vou ter que abrir. Como a maioria das linguagens de programação... Como a maioria das linguagens de programação, você pode simplesmente abrir um editor de texto padrão, vai lá compilar a maioria das linguagens de programação. Estou falando naquelas MS da vida aqui, né? Que se não fosse a ideia, você não conseguiria trabalhar. Né? O que você tendo o compilador para o seu sistema operacional, você pode simplesmente digitar um arquivo texto lá e mandar ver. Uma pequena demonstração aqui. Ó.
Bom, esse aí foi aquele teste, né? Qualquer linguagem de programação, o primeiro código você vê esse daí, né? Só exibir uma frase lá. Ah, tá cortado, né? Deixa eu... Pronto. Né? Se você tem um compilador instalado, ele já fica no ClassPath lá, você configura no ClassPath do seu sistema operacional, dá o Go Run, ele já compila e executa para você. Ó, se você der o Go Build, ele gera o executável do sistema operacional. Né? Eu posso, inclusive, configurar o compilador para ter vários profiles, para gerar um executável para Windows, para macOS, enfim. Aí ele geraria, por exemplo, para Windows, ele geraria o GoTest.exe. Ok? Para Mac e assim por diante. Aí, ele, como eu estou aqui no Linux, está o profile padrão da minha versão do Linux, ele gerou um executável ali, mandei executar. Ó. Então, beleza? Agora eu vou demonstrar na IDE, na Light IDE, que é aquela que foi feita para Go, né, algumas possibilidades aí interessantes, aí, porque ele ajuda na coloração do código, essas coisas, certo? Eu vou criar um primeiro arquivo aqui que é um trocadilho, tá, pessoal? Um trocadilho. A gente dá muita aula, né? E aí, uma vez um aluno chegou comigo e falou, professor, por que todo exemplo de programação, de linguagem de programação, de framework, tem sempre aquele mesmo nome? Aquele mesmo nome. Eu falei, qual o nome? Porque eu não entendi porque todo exemplo primeiro é o olá palavra. Aí eu falei assim, como assim olá palavra? Então não é Hello World? Eu falei, olha, eu acho que você tem que rever lá onde você está estudando inglês aí. Né? Na verdade é olá mundo, né? Então, para homenagear esse meu aluno, eu vou criar aqui o olá palavras. Criei aqui o olapalavras.go, né? Ele já cria lá o Hello World, né? Mas tem um propósito, olá palavras, que eu já vou mostrar para vocês como é que o Go lida com alfanumérico, né? Com as palavras, com as frases. Ok? Aqui, pela IDE, mesma coisa, ó, ele já colore e sugere, como eu falei para vocês. Ó, e aí você dá o comando de execução e logo embaixo você tem o resultado. Okay? Vou demonstrar rapidamente para vocês, até para quem nunca teve contato, algumas variáveis, rapidinho, como uma introdução rápida de variáveis e alfanuméricos, ok? Me ouvem? Ó, a primeira maneira, a maneira básica de criar variável, você pode só declarar, dar o tipo e depois dizer o valor, ok? Ó, estão observando aí o autocomplete de código da IDE? Ó, você pode já declarar e dar o valor. E o ponto que muita gente considera controverso com relação à tipagem estática é esse aqui, ó. Muita gente considera controverso esse ponto.
muita gente considera controversa. Ela é considerada estática na própria documentação, mas você pode, se usar um operador diferente de atribuição, já dizer o tipo. Ó, não precisa declarar e ele já funciona. Última coisa que eu queria mostrar, porque o meu tempo já acabou, uma coisa que diferencia um pouco a Go de outras linguagens é essa possibilidade aqui. Ó. Uma das coisas que diferencia é que você pode já declarar e instanciar várias variáveis ao mesmo tempo, em qualquer momento do código. Isso daí pode não parecer novidade para alguns, mas isso daí funciona até para funções. Você pode criar funções, que o tempo não vai dar agora, que ela pode devolver vários valores ao mesmo tempo. Não somente 2, até 5 valores. E você já pode fazer com que uma função devolve 5 variáveis ao mesmo tempo. Ou seja, depois lá do operador de atribuição, poderia ser uma função que retorna um valor. Isso daí são poucas linguagens que têm essa possibilidade. Bom, pessoal, eu fui informado aqui que os 50 minutos já era incluindo o tempo das dúvidas, ok? Mas aí é só, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me procurar aqui depois em particular, que a gente conversa, ou joga meu nome lá no LinkedIn que acha. Era isso que eu tinha para falar com vocês, espero que tenham gostado e muito obrigado.